5. Quando voltei a mim, estava cercado por meus companheiros. Rostos tensos, gestos nervosos, expressões perturbadas. Minha cabeça rodava confusa num redemoinho de sons e imagens. Num primeiro momento, não lembrava onde estava, nem o que eu fazia ali. Percebi apenas que estava a bordo de um barco. Minha visão girou além da praia, onde uma multidão de nativos se reunia. O rio estava repleto de canoas, levando milhares de guerreiros que brandiam suas armas e ecoavam os berros de seus companheiros em terra. Atrás dos combatentes havia uma mulher alta, de beleza marcante. Tudo nela passava força e domínio. Estava nua, a não ser por uma tanga de porcelana de um vermelho vivo, decorado com ideogramas na forma de animais do rio e da selva. O cabelo, preso numa trança elaborada, chegava à cintura. Tinha um ferimento profundo, um corte no braço direito, perto do ombro, mas a amazona parecia ignorar o talho. A visão trouxe-me a memória de volta. De repente, lembrei da batalha e das icamiabas. Ouvindo o clamor das armas que se chocavam, o assobio das flechas sobre nossas cabeças, reagi e, apesar da dor que me limitava, instintivamente me preparei para lutar. Entendi que estava no Vitória, que meus companheiros tinham me arrastado para o barco para me salvar. O capitão Orellana gritava ordens na proa da embarcação. Das margens, os guerreiros atiravam flechas que passavam zumbindo sobre nós como um enxame de vespas. Eram tantas que mal conseguíamos ver uns aos outros. Rapidamente, nos abrigamos sob os espessos escudos de pele de peixe-boi. Os remadores do Vitória conseguiram levar o barco para longe do perigo, mas não antes de outra saraivada de flechas assobiar sobre nós. Frei Carvajal soltou um grito lancinante e levou as duas mãos ao rosto, contorcendo-se de dor. Tinha sido atingido novamente. A flecha havia atravessado um de seus olhos e saído pela bochecha. Comandados pelo tenente Robles, os homens da San Pedro responderam ao ataque, dirigindo-se para a margem, numa manobra ousada. Vários deles saltaram do barco e se engajaram numa luta renhida corpo a corpo contra um grupo de guerreiros que cercava o arco defensivo formado pelos nossos. Era um turbilhão fervilhante de espanhóis e indígenas desferindo golpes atrás de golpes. Nossos homens não resistiriam a um número tão grande de inimigos. Era uma questão de tempo até encontrarem seu fim. Mas o capitão Orellana deu ordens aos remadores para posicionarem o Vitória de modo que os besteiros e arcabuzeiros pudessem disparar contra os inimigos, o que fizeram de imediato. Em seguida, gritou aos homens do San Pedro para embarcarem imediatamente, pois precisávamos fugir. Os poucos que estavam em terra abriram caminho à força, conseguindo bater em retirada. Daquela vez, escapamos por um triz, Frei Diego. Enquanto nos afastávamos do local de combate, pudemos ver, a certa distância da praia, uma grande cidade com casas brancas cintilando como conchas. Uma fumaça espessa pairava sobre elas e se erguia acima das copas das árvores, enquanto os agricultores locais queimavam seus roçados. Soube depois que eles estavam fabricando terra. Frei Diego interrompe minha narrativa,
pedindo explicação sobre o fato de os nativos dessa região fabricarem terra. Explico. É, de fato, espantoso. Os povos daquela província produzem um solo negro e fértil, com restos de caça e pesca, cinzas de suas fogueiras, carvões e até pedaços de suas vasilhas de barro. Ao contrário da terra comum daquela província, que é fraca e se esgota logo, esta que fabricam conserva sua força por muitos anos e produz colheita abundante. Creio que seja arte antiga e que revela o conhecimento notável dessa gente. Enquanto descíamos o rio, buscando nos afastar o mais rapidamente possível do cenário da batalha, muitas canoas se reuniram patrulhando as águas. O capitão ordenou, então, que nos afastássemos das praias, indo para o meio daquele rio colossal. Até o cair da noite, pequenas flotilhas de canoas nos perseguiram, sem nos dar descanso ou oportunidade de desembarcar, forçando-nos a continuar navegando na escuridão. Por volta das 10 horas, uma grande sombra surgiu adiante. O capitão Orellana ordenou que os timoneiros rumassem em sua direção. Por sorte, chegamos a uma ilha desabitada, onde, enfim, poderíamos descansar. A noite era de breu absoluto quando aproximamos os bergantins da margem e os amarramos às grossas árvores ribeirinhas. O capitão, a voz reduzida a um sussurro áspero, proibiu desembarcarmos por qualquer motivo. Exaustos, desejosos de armar redes ou de nos estirar na terra macia, tivemos de permanecer espremidos, feridos e sangrando no fundo encharcado e cravejado de flechas das embarcações. O amanhecer se derramou sobre a ilha com uma luz diáfana filtrada pela copa das árvores. Os homens despertaram sem ter descansado, torturados pelas feridas, com as barbas e armaduras cobertas por sangue ressecado. Durante meu sono, algum companheiro limpara e cuidara das minhas feridas, mas eu não conseguia me mover. Meus braços e pernas estavam muito doloridos, cobertos de hematomas. Meu rosto estava no mesmo estado, embora, sem espelho, não pudesse ver o tamanho do estrago. Apalpei a região sob os olhos e a senti inchada. A dor era incessante. Minha nuca estava rija, a cabeça zunia e latejava. Muitos dos meus camaradas estavam num estado semelhante. Apesar da condição da maioria, zarpamos à primeira luz. O capitão Orellana ordenou que os remadores rumassem até o meio do rio em busca de segurança, ao deixar a hostil província de São João, conforme batizamos aquele lugar, lar das Amazonas e de seus súditos, que lutavam sem temer a morte. Ali, o rio se dividiu em canais entrelaçados, um labirinto de ilhas que éramos obrigados a atravessar. O perigo continuava. As ilhas eram densamente povoadas e o Maranhão estava abarrotado de canoas de guerra. Quando os guerreiros nos viram, vieram ao nosso encontro. Contei mais de 200 pirogas, tão grandes que cada uma levava de 20 a 40 combatentes. As canoas eram decoradas com vários emblemas e os tripulantes traziam muitas trombetas, tambores, flautas e outros instrumentos. Avançavam fazendo tanto barulho e com tamanha ordem que esperamos pelo pior. Logo, nos vimos cercados por essa frota, que nos envolveu como uma imensa pinça. O capitão reagiu ordenando que os arcabuzes e béspetas fossem disparados contra as canoas mais próximas, que pareciam transportar os chefes. Os atiradores derrubaram alguns guerreiros,
o que causou o efeito desejado. As formações de canoas então se abriram, permitindo a passagem dos bergantins. Mesmo assim, continuamos cercados pelas embarcações de guerra da maior de todas as nações ribeirinhas, os Tapajós. Continuamos rio abaixo, escoltados por aquela ameaçadora frota de pirogas que produzia um som infernal com suas trombetas e tambores, disparando flechas incessantemente. Nas margens, multidões de guerreiros aguardavam de prontidão, enquanto outros tocavam instrumentos em uníssono, alguns dançando e cantando. Agitavam grandes folhas de palmeira num gesto de despedida zombeteira. As enormes ilhas fluviais estavam tomadas por homens e mulheres armados, postados à beira do rio. Também estes dançavam e entoavam cantos de batalha. A barulheira nos oprimia. Em pouco tempo, surgiu um reforço de centenas de novas canoas de combate. Não poderíamos derrotar um número tão grande de defensores. O capitão decidiu, então, tentar um gesto de diplomacia. Com as canoas se aproximando, mandou preparar uma cabaça com presentes, guizos, algumas pérolas e pedras preciosas. Depositou a cabaça no rio como oferta de paz e demonstração de boa vontade. Algumas canoas avançaram para recolhê-la, mas as esperanças de conciliação do capitão se desfizeram quando os nativos apenas riram e zombaram do conteúdo, continuando a perseguir os bergantins durante todo o dia, seguindo-nos e nos assediando até nos expulsarem da província de São João. Ao anoitecer, finalmente encontramos um local de desembarque que nos pareceu seguro o suficiente para parar e dormir, ou, ao menos, descansar por um breve período. Exaustos, atracamos e amarramos as embarcações sob um bosque. Contudo, logo percebemos silhuetas de espiões espreitando na mata. O capitão postou, então, sentinelas armadas e protegidas em turnos de vigilância. Com o perímetro assegurado, nosso líder não se permitiu qualquer descanso. Dedicou algumas horas reorganizando o dicionário que escrevia desde o início da jornada, completando-o com as novas informações que obtivera nos últimos dias. Em seguida, mandou trazer um trombeteiro inimigo que havia sido capturado durante a batalha com as mulheres guerreiras. Iria interrogá-lo na tentativa de descobrir quem eram aquelas senhoras da guerra.